Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Denis, só me avisa aqui no WhatsApp se tá tudo certo com o meu áudio. Beleza. Então, pessoal, hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito do cálculo estequiométrico, tá? A gente vai ver algumas questões conceituais, tá, a respeito desse conteúdo. E no final da aula a gente vai resolver 2 exercícios, tá? Que eu coloquei para vocês na apostila. Acredito que a apostila já foi disponibilizada para vocês no sistema. E a princípio é isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade, tá? Qualquer coisa também, se meu áudio cortar ou por acaso der algum problema aqui na apresentação, eu peço que alguém abra o áudio e me diga, tá? Porque agora na apresentação eu não consigo ver nada a não ser os slides, certo? Então, pessoal, o que é estequiometria, né? O cálculo estequiométrico. Geralmente vocês veem isso com esses dois nomes. Então, vamos pela parte da origem da palavra para a gente entender um pouquinho a respeito. A parte estéquio significa quantidade e a metria significa métrica ou medida. Então, dessa forma, estequiometria nada mais é do que a medida das quantidades, certo? Mas que quantidades são essas? Só um minutinho aqui. Acho que alguém está com o áudio aberto. Se puderem desligar, agradeço. Para não dar interferência aqui. Mas, enfim, que quantidades são essas? O que vem a ser essas medidas das quantidades? De quê? Bom, então, inicialmente, é importante a gente relembrar 2 tópicos, tá? Que vocês já viram, que vocês já conhecem. Uma delas é a tabela periódica. Porque a tabela periódica, na tabela periódica, na verdade, estão representados os átomos dos elementos químicos, E a gente vê na tabela eles de maneira isolada. A gente vê lá o hidrogênio, a gente vê o lítio, a gente vê o carbono, o nitrogênio, enfim, todos isolados. Mas a gente já sabe, nós já estudamos, que os átomos, os elementos químicos na natureza, eles não se encontram dessa forma, Eles não se encontram isolados. Eles estão sempre ligados quimicamente uns com os outros para poder adquirir aquela estabilidade eletrônica, que a gente também já viu um pouquinho da teoria do octeto, do dupleto, lá nas ligações químicas, lembram? Enfim, os átomos, os elementos químicos se ligam para atingir estabilidade eletrônica. E essas substâncias, elas também podem interagir entre si. Elas podem entrar em contato umas com as outras para formar novas substâncias, tá? E aí então entra essa questão da reação química, Como diz ali no slide, é o processo pelo qual átomos ligam-se a outros formando novas substâncias. E esse processo sempre envolve 2 entes principais e imprescindíveis, tá? Toda reação química envolve isso, reagentes e produtos. Reagentes são aquelas substâncias, 2 ou mais, que vão entrar em contato entre si para formar novas. Essas novas substâncias nós chamamos de produtos, certo? Parei que travou meu slide. Então, para a gente entender, continuar aqui nessas discussões, é muito importante também a gente relembrar um pouco a respeito das leis ponderais, tá? Que são leis estritamente envolvidas nesses processos de reações químicas e dos cálculos estequiométricos. É muito importante também a gente ter em mente a diferença entre essas leis, tá? Porque eu já vi questões do Enem que cobram, tá? Porque cada lei foi criada ou foi descoberta, analisada por um cientista, e muitas vezes já vi questões do Enem que cobram isso, tá? Agora a gente vai ver a respeito. Das leis ponderais, a primeira delas, nós temos a lei da conservação de massa, tá? O que diz essa lei?
Essa lei foi postulada pelo Lavoisier, provavelmente vocês já escutaram falar dele, lá por volta de 1775, tá? Através dos seus estudos sobre a massa atômica dos elementos. Essa lei, basicamente, diz que em um sistema fechado, a massa total dos reagentes será igual à massa dos produtos. E aí disso vem aquela famosa frase, né, que todos nós já ouvimos, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então essa é a primeira lei ponderal, lei da conservação das massas, de Lavoisier, certo? A segunda, e não menos importante, também é a lei das proporções constantes, ou lei das proporções definidas. Vocês já acompanharam as minhas outras aulas e vocês já perceberam que eu sempre coloco uma barra, né, às vezes entre uma palavra, um conceito e outro, porque os exercícios do Enem, dos vestibulares em geral, eles podem trazer as coisas com nomes diferentes, né, e se a gente não souber esses nomes, em algum momento a gente pode se confundir, achando que é uma coisa e na verdade se trata da mesma. Então, se o exercício falar lei das proporções definidas ou constantes, vocês já sabem que é a mesma coisa, tá? Essa lei ponderal, ela foi estipulada lá por volta de 1799 pelo Proust, tá? E ele constatou que as substâncias reagem sempre em proporções fixas e constantes, tá? Independentemente de como ocorrem essas reações. Sintetizando essas duas leis primeiras que nós estudamos, que nós vimos agora, tem ali a lei da conservação das massas, de Lavoisier. Reparem aqui na figura, os exemplos que ele deixou para a gente aqui, ó. Ali dos lados, vocês viram que aqui tem uma seta, tá? Essa seta sempre indica o sentido da reação. Tudo que nós temos desse lado da seta, que no caso é a esquerda de vocês, nós temos os reagentes, tá? São as substâncias que vão interagir entre si para formar os produtos, aqui do lado direito da seta, tá? Então, reagentes, produtos. Então, aqui do lado dos reagentes, eu tenho 2 átomos de carbono, mais 4 átomos de oxigênio, certo? Esses átomos aqui, eles vão interagir entre si, eles vão passar por uma reação química e vão originar uma nova substância, que é o gás carbônico, tá? Aqui eu tinha o carbono na forma isolada e tinha o gás oxigênio. Eles reagiram entre si formando o gás carbônico, né? O dióxido de carbono, o CO2. Mas reparem que tanto aqui do lado dos reagentes quanto ao lado dos produtos, eu tenho a mesma quantidade de átomos. Aqui eu tenho 4 de oxigênios. Aqui eu também tenho 4 de oxigênios. Assim como aqui eu tenho 2 de carbono e aqui 2 de carbono também. Só que houve um rearranjo dos átomos, tá? E é isso que a lei da conservação das massas diz, que a mesma quantidade, a mesma massa que eu tenho nos produtos, eu terei também nos reagentes, certo? Já a lei das proporções definidas, dentro dessa lei aqui, eu já tenho essa conservação das massas, né? Mas ele vem nos dizer que essas proporções sempre são definidas. Reparem aqui no primeiro exemplo, ó. Aqui eu tenho uma molécula de água e mais uma molécula de água, ou seja, 2 moléculas de água, né? 2 mols de H2O. No lado dos produtos, eu tenho aqui 2 moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio, tá? Reparem que a mesma quantidade de átomos que eu tenho aqui nos reagentes, eu tenho nos produtos, tá? Essa é uma reação de decomposição, onde o oxigênio e o hidrogênio se separaram para formar os seus respectivos gases, tá? Só que aí reparem aqui nesse exemplo, ó, se eu tiver o dobro do que eu tenho aqui nessa primeira reação, eu também vou ter o dobro de produtos. Se eu tenho o dobro de reagentes, eu vou ter o dobro de produtos, certo? Claro, esse exemplo aqui, eu mostrei para vocês o exemplo da água, né? Da decomposição da água, que acontece nessa proporção aqui, de 2 para 2 para 1. Mas existem outras reações que vão ter outras proporções, mas que também serão proporções definidas, certo? E eu tenho uma outra lei ponderal aqui, que é a lei das proporções múltiplas. Lá por volta de 1803, John Dalton, vocês já escutaram falar lá do modelo atômico de Dalton, né, do modelo bola de bilhar, é o mesmo Dalton, tá? Ele definiu que quando 2 substâncias simples reagem formando diferentes substâncias compostas, a razão entre as massas do segundo elemento para uma massa constante do primeiro sempre será de números inteiros e pequenos. Bom, a primeiro momento pode parecer meio confuso, né?
esse postulado dele. Mas vamos ver aqui o exemplo e a gente vai entender melhor. O que ele diz? Que para um dado elemento químico que possui uma atomicidade constante e um outro que vai variando essa atomicidade, eu sempre vou ter uma proporção múltipla, mas sempre de números inteiros e pequenos. Ó. Reparem que aqui eu tenho N2O. Aqui eu tenho N2O2, N2O3. O que essa proporção múltipla quer dizer? Que essa variação aqui ó, é sempre pequena e de números inteiros. Reparem que eu não posso ter N2 1,5 ou N2O2,4. Não. Ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4. Eu não tenho nenhum número quebrado entre eles. E é isso que essa lei das proporções múltiplas vem nos dizer. Certo? Então, recapitulando, né? Uma reação química envolve uma equação química, porque essas reações, elas são representadas na forma de equação, né? Que é o que entra nos cálculos estequiométricos. A gente lida com muita reação química. Então, aqui, ó, novamente, aqui do lado dos reagentes, eu tenho 2 mol, 2 moléculas de gás hidrogênio, mais uma molécula de gás oxigênio, que vai formar 2 moléculas de água. Reparem que aqui eu tenho... Essa equação química obedece à lei das massas constantes, né? Se eu for fazer o quantitativo de quantos átomos de hidrogênio tem desse lado e quantos átomos de hidrogênio tem desse, dos reagentes e produtos, eu vou ver que é a mesma, né? Aqui, ó, 2 vezes 2, eu tenho 4, né? Então, aqui eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Da mesma maneira aqui, ó, 2 vezes 2, eu tenho 4 também, 2 átomos de hidrogênio. E o mesmo se aplica ao oxigênio. 1 vezes 2, 2. Aqui, 2 vezes 1, aqui o oxigênio está sozinho, né? Quando não tem nenhum número aqui, é porque é um só. E esse número 2 multiplica toda essa molécula, né? Porque representa a molaridade delas. Então, para efetuar os cálculos estequiométricos, a gente geralmente segue 3 passos, tá? O primeiro é montar essas equações químicas. O segundo passo é balancear a equação, que é a quantidade de reagentes deve ser a mesma dos produtos. Esse balancear a equação não é nada mais do que aquelas leis ponderais que nós vimos ali, anteriormente nos slides anteriores, certo? E que eu exemplifiquei ali para vocês. O terceiro passo é montar uma regra de 3. Tá? Vocês já devem ter escutado falar também que na química, grande parte dos cálculos da química se resolve com regra de 3. E aqui essa regra se aplica. Tá? Nessa regra de 3, ela é composta por 2 linhas, sendo que a primeira a gente coloca os dados da reação, né? Aquilo que o exercício nos traz, e também o que ele pede. E a gente tem que sempre seguir as mesmas unidades, tá? Que a gente vai ver um pouco ali à frente. A gente tem que retomar algumas questões antes, também sendo necessária a conversão das unidades antes da montagem, mas a gente vai ver tudo isso com calma. Tá? Só botei aqui o passo a passo para ilustrar para vocês esse passo a passo das equações estequiométricas, dos cálculos estequiométricos. Mas antes da gente entrar nos exemplos dos cálculos propriamente ditos, a gente tem que ver aqui também o segundo passo, né, que é balancear a equação. Como que a gente balanceia as equações? Né? Existem vários métodos. Tem o método da oxirredução e tem o método das tentativas, né, tentativa e erro. O método da tentativa é o mais usual. Tá? E a gente segue uma esqueminha, assim, tem um macetezinho que a gente usa para saber quais elementos nós devemos balancear primeiro. Tá? E esse macete é com a palavra macho. O que isso significa, né? O M significa os metais, quer dizer que na equação química a gente vai balancear primeiro os metais, depois os ametais, seguido pelo carbono, depois o hidrogênio e, por fim, o oxigênio. Então, lembrem, e não só para o cálculo estequiométrico, né, mas para outros exercícios também que vocês vão precisar balancear uma equação, vocês podem usar esse método da tentativa. Então, gravem a palavra macho. M de metal, A de ametal, C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio. É nessa sequência que a equação química
que os átomos daquela equação química devem ser balanceados. Primeiro os metais e assim sucessivamente, tá? A gente vai ver isso agora adiante também. Lembrando que a gente tem que refrescar a memória acerca de alguns conceitos, né, que muitas vezes a gente pode ficar meio confuso ali na hora que a gente estuda, né, eu acho que é uma matéria de segundo ano, se eu não me engano, que vocês veem isso, mas enfim, é sempre bom relembrar, né, não só para o cálculo estequiométrico, mas também para a química como geral, porque também vocês já devem ter se dado conta que a química sempre segue uma sequência, né, um conhecimento sempre está ligado no outro. A gente fala lá de ligações químicas, de reações químicas, e agora cálculo estequiométrico. É sempre um conceito imbricado no outro. Mas vamos lá, massa molar, tá? São conceitos muito importantes para o nosso cálculo estequiométrico. A massa molar é a massa do átomo ou da molécula que está descrita na tabela periódica. Então, se vocês pegarem a tabela, vocês vão ver ali que a tabela tem a massa, tem o número de prótons, né? Ali o número atômico. Isso aí depende de tabela para tabela, né? Tem ali uma anotação, símbolo que provavelmente vocês vão ver ali aonde está localizado, né? Esses valores. Se é em cima do símbolo do elemento ou embaixo, enfim, depende de tabela, mas é um valor tabelado, tá? Então é bem tranquilo. O mol, o que é o mol? É uma unidade de medida que equivale a 6,02 vezes 10 na 23 unidades, tá? Nós podemos ter 1 mol de bananas, que seriam 6,02 vezes 10 a 23 bananas. Nós podemos ter 1 mol de átomos, que são esses valores em átomos, ou 1 mol de moléculas, tá? Lembrem da dúzia, pessoal. O que é uma dúzia? Uma dúzia é um conjunto de 12 coisas. A gente pode ter uma dúzia de banana, a gente pode ter uma dúzia de celular, a gente pode ter uma dúzia de caderno, uma dúzia de computador, de qualquer coisa. Para o mol é a mesma coisa, né? Só que o mol não é 12, o mol é 6,02 vezes 10 na 23 coisas, unidades de coisas, que aí pode ser realmente qualquer coisa no sentido de exemplificar, né? É um número muito grande. Mas, como a gente está trabalhando aqui com espécies químicas, a gente vai falar 1 mol de átomos, para 6,02 vezes 10 a 23 átomos, ou 1 mol de moléculas, que equivale à mesma quantidade, tá? Uma outra coisa importante também é o volume na CNTP. O que é a CNTP? São condições normais de temperatura e pressão. Aí ali eu destaquei em negrito, né, que é a abreviação da palavra, CNTP. Então, conforme estabelecido pela lei de Avogadro, todo gás a pressão de uma atmosfera, de 1 atm, e a 273 Kelvin, 0 graus Celsius, ocupa o mesmo volume, independentemente do tipo de substância. Isso porque o tamanho das moléculas no estado gasoso é desprezível em relação à distância uma das outras. Essa medida é sempre de 22,4 litros por mol. Então, eu posso ter 22,4 litros por mol de carbono, de gás oxigênio, de gás nitrogênio, de, sei lá, de ácido clorídrico, de qualquer coisa, tá? É uma unidade também fixa para qualquer elemento, tá? Então, aqui eu fiz um esqueminha mais ilustrativo. A massa molar equivale a 1 mol. Esse 1 mol equivale, por sua vez, a 6,02 vezes 10 na 23 átomos e ou moléculas, que equivale também a 22,4 litros por mol, tá? Então, tenham sempre em mente essas unidades, tá? Que a gente vai usar elas constantemente. E ali eu tenho aqui uma imagem que eu achei para colocar para vocês, ó. 1 mol equivale a tudo isso, ó. 1 mol em massa é a massa molar, gramas por mol, que é o valor da tabela. 1 mol também equivale em volume a 22,4 litros por mol, na CNTP. E 1 mol também equivale em número de moléculas, ou número de átomos, tá? Então, são valores fixos, e é isso que a gente vai usar para fazer os nossos exercícios, tá? Que aí, então, entra aquela parte ali que eu tinha comentado para vocês, ó. O terceiro passo, aqui, ó. Atente que todos os dados da regra de T3 devem estar na mesma unidade, sendo necessária a conversão antes da montagem. Né? O que isso quis dizer, então? Que se o exercício ele me pede que eu descubra um valor em massa, todos os números que eu trabalhar devem estar em massa.
Se ele quer em volume, eu tenho que trabalhar com os valores em volume, tá? Que é isso aqui que eu estava mostrando para vocês, sempre na mesma unidade, para não ter erro. Então aqui, ó, dado esse remember aqui, né, a respeito desses conceitos, a gente pode estabelecer as seguintes relações de conversão dos valores dados pelo enunciado, né? E eu até coloquei ali entre parênteses, repare que as leis ponderais são obedecidas. Então aqui, ó, eu tenho 2 mols de gás hidrogênio mais 1 mol de gás oxigênio, que formam 2 mol de H2O, 2 mol de água. Só que isso daqui pode ser reescrito de outra forma, tá? Lembrem aqui, ó, que 1 mol equivale a tudo isso. Então, vamos escrever em todas essas linguagens aqui, para que a gente possa perceber melhor, né? Aqui eu tenho em mols. Então, vamos ver como que ela fica em massa. Ó, 4 gramas de H2. Por quê? O H, se vocês olharem na tabela periódica, o hidrogênio, né, na verdade, ele tem peso atômico de 1 grama. Então, se aqui eu tenho o gás hidrogênio, que é uma molécula que contém 2 átomos de hidrogênio, e eu tenho 2 mols deles, isso significa que eu tenho 4 átomos de hidrogênio, certo? Acredito que é tranquilo isso. Então, significa que eu tenho 4 gramas de H2, perdão. O oxigênio, ele, até botei aqui embaixo, ó, o cálculo da massa molar, que é o valor da tabela periódica, tá? O oxigênio na tabela periódica ali, ele tem 16 gramas, tá? É o peso atômico do oxigênio. Só que aqui ele está na forma de gás, né? E o gás oxigênio possui 2 átomos de oxigênio. Então, 2 vezes 16, 32, tá? Então, aqui eu tenho 32 gramas de O2. E aqui, por conseguinte, né, se eu tenho 2 vezes o gás hidrogênio com o oxigênio, eu vou ter 36 gramas, né, que é a somatória desses valores aqui, né? Eu tenho o oxigênio, que está sendo multiplicado por 2 aqui na frente, ó, então é 16 vezes 2. E aqui eu tenho o hidrogênio, cada hidrogênio pesa 1. Como eu tenho 4, então é 32 mais 4, 36 gramas de H2O. Então, aqui eu tenho a relação dessa equação química em massa, tá? Em massa atômica. Em seguida, aqui eu tenho 2 moléculas, né? Ou 2 moles, que é a forma que ele está representado aqui, eu só botei por extenso, e também pode ter 2 volumes, que aí eu teria 22,4 litros por mol, tá? E assim por diante. Só que agora vamos para os exemplos, né? Para os cálculos, para que a gente possa ter essas relações ilustradas de uma forma mais prática. Então, aqui, ó, na equação do exemplo, aí aqui tem a equação para vocês, as quantidades estequiométricas estão representadas em mol, mas devem ser descritas conforme as relações que definimos e segundo o enunciado, aquilo que eu já tinha comentado para vocês. Vejamos o exemplo. Qual a quantidade de H2O eu consigo produzir com 92 gramas de gás oxigênio? Então, o nosso primeiro passo é montar essa equação, tá? A equação ela já foi dada aqui em cima, ó, tá? Então, é H2, O2, o segundo é a equação, né? E o balanceamento pressupõe que a quantidade de reagentes deve ser a mesma dos produtos. Então, aqui, ó, bom, eu já dei a equação balanceada para vocês, né? 2H2 mais 1O2 forma 2H2O, certo? Eu posso também seguir aquela tabelinha, aquele método das tentativas, né? Que é o macho. Como aqui eu só tenho o hidrogênio e o oxigênio, eu primeiro vou balancear o hidrogênio e em seguida o oxigênio, né? Até vamos fazer aqui, ó. Se aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio, aqui eu tenho que ter 2 átomos de oxigênio também. Só que aqui no momento eu só tenho 1, ó. Então eu vou colocar o número 2 aqui na frente, que está aqui embaixo, o 2, que aí vai multiplicar toda essa molécula. E aí então eu vou ter 2 átomos de oxigênio também, que nem aqui. Só que como eu coloquei o 2 aqui, esse 2 também multiplica o hidrogênio, tá? Então aqui eu tenho 2 vezes 2, tem 4. Lá eu só tinha 2. Então eu tenho que colocar um 2 aqui, para que multiplicando eu também tenha 4. Ó. Então eu tenho a equação balanceada, tá?
Então, assim, o terceiro passo é montar a nossa regra de 3, conforme o enunciado da questão. O que ele diz ali? O que ele pergunta? Se 32 gramas de gás oxigênio produzem 36 gramas de água, 92 gramas de oxigênio produzirá quantas gramas de água? Né? A questão, reparem, que pede o resultado em gramas. Logo, as informações da reação devem também estar em gramas. Né? Lembram lá que no terceiro passo envolve a conversão das unidades. Né? Então, aqui, ó, eu já tenho a reação descrita eu peguei daqui, né, do meu segundo passo, e aí agora eu vou descrever essa reação na linguagem do enunciado. Ele quer em gramas, eu vou colocar em gramas. Tudo isso daqui em gramas equivale a isso aqui, ó, tá? Que também a gente viu no exemplo, né? Não vou ser repetitivo. Então, o que ele fala aqui, ó? Então, agora a gente monta a regra de 3. Se 32 gramas de gás oxigênio produzem 36 gramas de água, 92 gramas de gás oxigênio vão produzir quantas gramas de água? Percebem? A questão da regra de 3, vocês já sabem fazer, né? Eu sempre coloco aquilo que é da mesma espécie uma embaixo da outra e depois a gente multiplica em x. Então, aqui, ó, 32 vezes x, 32x. 92 vezes 36, o resultado disso eu divido por 32. Então, eu vou ter que 92 gramas de gás oxigênio vão produzir 103,5 gramas de água. Tranquilo? Então, até aqui não tem muito mistério, né, pessoal? É só eu prestar atenção nas quantidades que o enunciado pede, fazer as transformações aqui na minha equação inicial e depois multiplicar em x, né? Montar aqui a regrinha de 3 e eu vou ter o meu resultado, tá? Ó, agora a gente vai entrar, pessoal, nos casos específicos, tá? Das reações do cálculo estequiométrico, em que envolve essas reações químicas, tá? Vamos ver aqui um exemplo, ó. 4 gramas de gás hidrogênio mais 32 gramas de gás oxigênio reagem formando 36 gramas de água. Reparem que eu estou tentando até o momento colocar mais ou menos os mesmos exemplos anteriores, para que a gente vá reforçando e vocês que vocês possam também entender agora os casos específicos, tá? Para não confundir muito vocês. Então aqui, ó, segundo a teoria, 100% de rendimento. Mas se na realidade essa reação formar 30 gramas de água, qual será o seu rendimento? O que isso quer dizer, pessoal? Se a gente analisar a tabela periódica, a gente vai ver que 4 gramas de gás oxigênio mais 32 gramas de gás oxigênio vão formar 36 gramas de água, tá? Que é isso daqui, ó. Tá? Teoricamente, a gente sabe a quantidade que vai formar. Só que na vida real, pode acontecer uma série de problemas, tá? Imagine que a gente está lá no laboratório. E aí a gente sabe mais ou menos o que uma reação vai formar de massa. Só que aí acontece ali, por exemplo, um problema de pesagem, um problema na balança, a balança não está bem calibrada, ou acontece que na hora que eu vou colocar algum reagente dentro do recipiente, eu tremo ali a mão e deixo cair um pouco de reagente fora do meu becker ali, por exemplo. Então pode haver uma série de problemas, tá? No caso, quando as substâncias reagem entre si. E é isso que o rendimento fala. A gente sempre pega o que ele reagiria na teoria, né, seguindo a tabela periódica, seguindo a relação de massa atômica dos elementos, e aquilo que ele efetivamente vai gerar na realidade, quando a reação ali na vida real está sendo feita, tá? Então, na tabela periódica, seguindo ali os números que a gente tem, na teoria sempre vai ter 100% de rendimento. Só que aí vem uma situação problema e diz e pergunta qual rendimento vai ser a partir da produção que isso me gerou na realidade. Então, o que ele diz ali? Ó, que o produto dessa reação é 36 gramas, tá? 36 gramas de água. É aquilo que está tabelado, é aquilo que a teoria diz. Só que quando eu fui fazer a minha reação, eu me dei conta que só formou 30 gramas de água. Então, ele quer saber qual é a porcentagem desse rendimento. E aí tem uma fórmula que nós podemos utilizar. Tá? Então, eu tenho que aqui, ó, o rendimento é igual à quantidade obtida, é a quantidade que eu obtive na vida real, ali quando eu fiz os meus processos de reação, divididos pela quantidade esperada, né, ou pela quantidade calculada
pela quantidade da tabela, enfim. Então, aqui, ó, eu tenho QR, o rendimento, que é o que ele quer saber, né? Qual será o seu rendimento. Então, eu tenho QR é igual a 30 gramas. Essas 30 gramas foi a quantidade obtida, divididos por 36 gramas, que foi a quantidade esperada, né? Aquela da tabela. Então, 30 divididos por 36 vai dar 0,833. Vai dar uma dízima periódica, tá? E aí eu multiplico por 100, porque eu vou querer saber esse valor em porcentagem, né? Em porcentagem de rendimento. Então, vai ser 83,3% de rendimento. Então, essa minha reação, ela tem 83,3% de rendimento, e não 100, né? Que seria o nosso esperado, porque formou menos quantidade de água do que eu tinha calculado, tá? Então, esse é um dos casos específicos. Ó, vamos ver um exemplo agora com outras substâncias envolvidas, tá? E agora fazendo o contrário. Antes eu queria saber o rendimento, e agora eu já vou dar esse rendimento real. E aí a gente vai calcular a quantidade que isso vai nos dar na prática, tá? Ó, quantas gramas de NH3 serão produzidos na reação entre o gás nitrogênio e o gás hidrogênio, considerando um rendimento de 70%? Então, o primeiro passo é eu montar minha equação, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o gás nitrogênio, que é N2, mais o gás hidrogênio, tá? Que é o H2, formando o NH3. O segundo passo é balancear essa equação. A quantidade de reagente deve ser a mesma dos produtos, tá? Então, aqui, ó, eu vou seguir aquela regrinha lá, macho, metais a metais. O nitrogênio, se vocês olharem na tabela periódica, é um ametal. Então, eu vou começar o meu balanceamento por ele, certo? Então, aqui, ó, se aqui eu tenho N2, ó, vamos olhar para essa aqui, ó. Se aqui eu tenho N2, aqui eu também tenho que ter 2N, né? Também tem que ter 2 átomos de nitrogênio. Então, eu vou colocar o 2 aqui na frente, ó, tá? Que eu já botei aqui embaixo. Então, eu ponho 2. Então, agora eu tenho a mesma quantidade. Só que esse 2 não vai multiplicar só o nitrogênio. Ele vai multiplicar também o hidrogênio. Então, se eu tinha 3 e agora eu tenho 2 aqui, 2 vezes 3, 6. Isso significa que aqui eu preciso ter 6 também. Só que no momento eu tenho 2. Então, qual é o número que multiplicado por 2 eu tenho 6? É o 3, né? 3 vezes 2 é 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes N, 2N. E N2, 2N. Então, a minha equação já está balanceada, tá? Na proporção 1 para 3 para 2. Beleza? Em mols. Então, ó, o terceiro passo é montar a minha regra de 3, conforme o enunciado da questão. Então, aqui ele quer saber quantas gramas, ó. Então, eu tenho que transformar essa minha equação em gramas, porque ele quer saber em gramas. Então, se vocês olharem na tabela periódica, o nitrogênio, o peso atômico dele é 14 gramas. Como eu tenho dois átomos de nitrogênio, então eu vou ter 28 gramas. A mesma coisa para o hidrogênio, tá? E aqui também. É só fazer essa relação com a tabela periódica. Não tem erro. Então, pessoal, assim, ó, se eu sei que... Agora, montar a regra de 3, né? Então, se eu tenho o quê? 34 gramas é 100% de rendimento, porque reparem que eu fiz tudo isso olhando para a tabela periódica. Eu peguei todos esses dados aqui das gramas do peso atômico na tabela periódica. Então, se 34 gramas é 100% de rendimento, né? Quantas gramas vão ser em 70% de rendimento? Porque o exercício me deu a porcentagem de rendimento e quer saber quantas gramas equivale a esse rendimento. Né? Então, aqui, novamente, eu faço uma regra de 3 e eu vou ter que o meu rendimento a 70% vai ser 23,8 gramas de NH3. Tá? Se eu tivesse um cenário ideal, eu teria formado 34 gramas. Só que, na realidade, eu formei 70% disso. 70% de 34 gramas é 23,8 gramas. Tá? Uma regra de 3 da mesma forma. A única diferença é que aqui esse exercício me deu a percentagem de rendimento e no outro a gente teve que achar a partir do resultado final. Certo? Vamos a um outro caso aqui, ó. O caso específico do excesso, tá? Ó,
Já sabemos que as equações químicas, quando balanceadas, representam reações que reagem em proporções fixas, que são aquelas leis ponderais. Caso isso esteja em desequilíbrio, teremos um reagente limitante e um reagente em excesso, tá? Então aqui, ó, vamos olhar para essa reação, que é a mesma reação anterior, tá? Para que a gente possa se manter no raciocínio. Então, transformando essa minha equação aqui para gramas, eu tenho 28 gramas mais 6 gramas, formando 34 gramas de NH3, tá? Só que vamos imaginar uma situação hipotética. Vamos imaginar que eu tenho 28 gramas de gás nitrogênio e 8 gramas de gás hidrogênio, e não 6 gramas, que seria aquele tabelado, né? E aí a formação continuaria dando 34. Por que isso acontece, pessoal? Ó, nesse caso, o gás nitrogênio, N2, seria o meu reagente limitante, pois está em falta para continuar reagindo com as 2 gramas excedentes aqui, ó, de gás hidrogênio. Por sua vez, o gás hidrogênio é o reagente em excesso, tá? Lembram lá das proporções fixas que eu tinha comentado com vocês? Então, assim, ó, 28 gramas vai reagir com 6, formando 34. Se eu tiver qualquer coisa desbalanceada aqui, no caso, eu vou continuar tendo a formação de 34. Por quê? Porque essas 28 gramas só vão reagir com 6. Essas outras 2 que ficam faltando não vão reagir, tá? Não vai ter capacidade de reação. Por isso que esses 2 excedentes, que é no caso do hidrogênio, é o reagente que está em excesso, né? Porque excedeu a quantidade que deveria ter para continuar reagindo. E, por sua vez, o nitrogênio é o limitante. Por quê? Porque limita essa reação. Se eu tivesse mais nitrogênio, aí eu poderia continuar reagindo com essas outras 2 gramas. Mas ele é o limitante porque é o que ele está em falta. Precisaria de mais para continuar a reação. Percebem a diferença? Então, é basicamente esse o nosso segundo caso específico, que é o caso do excesso. E eu também tenho o caso específico das reações sucessivas, tá? O que são reações sucessivas? São reações que ocorrem em várias etapas, tá? Mas que podemos reduzi-las a uma reação global. Então, gravem isso, reação global, reações sucessivas. Para isso, nós cortamos os iguais, eu coloquei ali entre aspas, que a gente já vai ver o que é, nos reagentes e nos produtos. Então, vamos a um exemplo prático, né? Qual a massa de ácido sulfúrico, H2SO4, produzida a partir de 10 kg de pirita? A pirita é ali representada por FeS2, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma série de equações químicas, tá? Por quê? Porque são reações sucessivas. Elas acontecem em várias etapas. Então, aqui, ó, eu tenho 4 mols de FeSO2 mais 11 mols de O2, formando Fe2O3 mais 8SO2. Aí aqui eu tenho a sequência dessa reação. E aqui eu tenho novamente a sequência dessa reação. Percebem, pessoal, ó, que eu tenho entidades iguais aqui, tá? Então, por isso que eu botei que a gente corta os iguais do lado dos reagentes e dos produtos. Por exemplo, nessa primeira reação, eu tenho 8 mols de SO2. Nessa outra reação, eu também tenho 8 mols de SO2. Só que nesse caso aqui, ó, ele está do lado direito da setinha, ele está do lado dos reagentes. Aqui ele está do lado dos produtos. Se eles forem exatamente iguais, na mesma quantidade, e forem em lados opostos dessa reação, eu posso cortar, tá? Então, até aqui já está riscado. Olhando novamente para essa equação, aqui eu tenho 8 mols de SO3 agora. Nessa de baixo eu também tenho 8 mols de SO3, mas reparem que novamente essas substâncias iguais estão em lados opostos da seta, né, da reação, ou seja, uma está do lado dos produtos, a outra está do lado dos reagentes. Novamente, se uma é produto e a outra é reagente, são as mesmas substâncias e estão nas mesmas quantidades, eu posso cortar, tá? Então aqui novamente eu corto. E aqui, pessoal, eu coloco tudo que sobrou, tudo que eu não consegui cortar, tá? Eu mantenho aqui, ó, a ordem da setinha, indicando que tudo isso daqui são os meus produtos e tudo isso são os meus reagentes. Então aqui, ó, o 4FSO2 vem para cá. Aqui, ó, reparem que eu somei
11 mols de O2 mais 4 mols de O2 são 15 mols de O2. E aqui, 8 mols de água, tá? Daqui a mesma forma, ó. F2O3 veio para cá, porque não foi cortada, e 8 mols de ácido sulfúrico vem novamente para cá, tá? Só que o que o exercício quer saber? Bom, a partir dessas reações sucessivas, eu cheguei numa equação global. A equação global nada mais é do que a simplificação de todas essas equações, tá? Só que o que o exercício quer saber? Ele quer saber a massa do ácido sulfúrico produzida a partir de 10 quilos da pirita. Então, assim, pessoal, o ácido sulfúrico, o exercício já está me dizendo que é essa substância aqui, ó, o H2SO4. E a pirita é o FeS2, que é essa daqui, ó, que o exercício está me dizendo. Então, todo o resto eu posso ignorar, porque ele quer saber a massa disso a partir disso. Então, tudo isso daqui eu posso ignorar, tá? Porque a minha reação global já está toda balanceada, então eu posso focar somente naquelas substâncias que o exercício está me dizendo. Então, aqui eu coloquei por extenso, ó, 4 mol de FeS2 produz 8 mols de H2SO4. Só que isso daqui eu tenho em mols, né? 4 mols disso produz 8 mols disto. Só que quanto isto é em massa, que é o que o exercício quer me dizer. Então, o FeSO2 pesa 120 gramas. E eu vou multiplicar por 4, porque eu tenho 4 moléculas dessa. Da mesma forma aqui, ó. O H2SO4, que são valores que eu pego da tabela periódica, pesa 98 gramas. Vezes 8, porque eu tenho 8 moléculas disso daqui. Né? Então, se 4 mols produz 8 mols disso daqui, né? 10 quilos disso vai produzir quantos quilos disso? Novamente é uma regra de 3, tá? Então, eu faço a conta, faço aqui, multiplico em x, na regra de 3, e aí eu vou ter a resposta. Então, qual a massa de H2SO4 produzida a partir de 10 quilos de pirita? Ou seja, 10 quilos de pirita produzem 16,3 quilos de H2SO4. Reparem, pessoal, ó, que aqui eu tenho a minha unidade em gramas e aqui eu tenho a minha unidade em gramas. Aqui eu tenho em quilos e aqui eu tenho em quilos. Não tem problema nenhum. O que não pode é eu ter quilos aqui e gramas aqui, tá? Isso aqui eu não posso. Eu posso ter a mesma unidade na mesma linha, mas nunca na diagonal, tá? E como o exercício também pede a massa, ele não especifica se ele quer em gramas ou em quilos, como aqui eu já tenho em quilos, eu vou manter quilos também, tá? Então, esse é o caso das reações sucessivas. Agora, vamos para as questões do Enem, tá? Para a gente poder já ir encaminhando para o encerramento da aula. Então, aqui, ó, o brasileiro consome, em média, 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 na 23 mol para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Aí eu tenho ali as minhas alternativas. Então, pessoal, o que a gente vai fazer primeiro? Aquele nosso passo a passo, tá? Primeiro, vamos fazer uma conversão aqui, ó. O que o exercício nos fala inicialmente? Vamos recapitular. Que o brasileiro consome 500 miligramas de cálcio por dia. Só que a quantidade recomendada é o dobro. Então, o dobro de 500 miligramas é 1.000 miligramas. 1.000 miligramas equivale a 1 grama. Então, 1 grama é minha quantidade recomendada, tá? Foi o que eu coloquei aqui. Então, o que o exercício pede, né? Aqui, ó. Qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Então, aqui, ó, vamos olhar para a tabela periódica. Eu sei que 40 gramas, se vocês olharem para a tabela periódica e forem ali achar o cálcio, vocês vão ver que o cálcio pesa 40 gramas, tá? 40 gramas equivale a 1 mol, que equivale a 6 vezes 10
na 23 átomos de cálcio. Lembram daquele slide que a gente viu lá? Eu vou voltar aqui para vocês verem. Ó, aquilo que tem lá no exercício é exatamente isso daqui. 40 gramas de cálcio equivale a 1 mol de cálcio, que equivale também a 6,02 vezes 10 na 23 átomos de cálcio, tá? Então, é isso que está lá no nosso exercício. Aqui, nesse caso, a gente não precisa montar uma equação, porque eu não tenho uma reação em si. Ele quer saber uma quantidade de átomos a partir de uma massa, tá? Então, eu tenho que 40 gramas de cálcio é 1 mol. E 1 mol equivale a 6 vezes 10 na 23, que o exercício deu essa fórmula aqui mais reduzida, né? Porque é 6,02, mas ele cortou essas casas decimais. Então, 40 gramas de cálcio equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos. Quantos átomos eu vou ter em 1 grama? Porque é o que o exercício quer saber, né? Ele quer saber a quantidade mínima de átomos de cálcio por dia. Então, se eu sei que a quantidade ideal de cálcio por dia é 1 grama, e eu sei que 40 gramas tem 6 vezes 10 a 23 átomos, quanto vai ter 1 grama? É uma regra de 3. Multiplico em x e eu vou ter que 1 grama de cálcio contém 1,5 vezes 10 a 22 átomos. Assim como 40 gramas de cálcio, que é o peso molar do cálcio, tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, nesse caso aqui, eu tenho como correta a alternativa B, tá? Reparem que aqui eu não precisei seguir aquele passo a passo, primeiro, segundo, né? Porque aqui não teve uma equação química propriamente dita, né? Ele só quis converter, a gente só teve que converter a massa em átomos, tá? Só que aí o exercício deu uma firula ali. Ele diz que a quantidade que o brasileiro consome é 0,5 gramas, mas a quantidade ideal é 1 grama. Então, partindo dessa quantidade ideal de 1 grama, quantos átomos tem dentro dessa grama? Faço a relação com a tabela periódica, tá? Com a massa molar. Então, vamos para a segunda questão, segunda e última, tá? Isso aqui é um pouquinho mais extenso, eu peço que vocês foquem um pouco aqui para que a gente possa entender melhor que ela tem vários detalhes, tá? Grandes fontes de emissão de gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostra na equação 1. Tá? Então, aqui eu tenho a minha equação 1, o processo da lavagem desse dióxido de enxofre. Tá? Então, aqui, por sua vez, o sulfito de cálcio pode ser oxidado com auxílio do ar atmosférico para a obtenção do sulfato de cálcio, tá? Como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse, porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. Tá? As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são todos esses valores aqui, respectivamente. Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso, tá? Esse daqui é o meu gesso, a massa de gesso obtida em gramas por mol, por mol de gás retido, esse é o meu gás retido, é mais próxima de. Então, pessoal, de cara a gente vai ver que esse exercício envolve duas coisas que a gente viu ali anteriormente. É o rendimento, tá? Então, ele já me diz que a reação ali na vida real não tem 100% de rendimento, não é ideal, ocorrem perdas, mas que esse rendimento é de 90%. E a gente precisa saber quanto isso equivale a 90 gramas, né? A 90% em gramas. A partir da reação do gesso, tá? Do gesso a partir do mol do gás retido, né? Porque o que acontece? Olha aqui, voltando. Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre. Esse é o meu gás dióxido de enxofre. O que acontece? O exercício diz que esse gás promove, dentre outras coisas, chuva ácida, tá? Então, lá no processo industrial, esse gás é lavado. E esse lavado que o exercício fala é um processo no qual esse enxofre, esse dióxido de enxofre, reage com o sulfito de cálcio, formando
né, o sulfato de cálcio mais gás carbônico. Né? Então, esse enxofre que estava aqui, ele é incorporado nessa molécula. Ó, e aí, então, ela vira essa. E aí eu tenho essa dessulfurização. Só que aí essa reação gera esse produto, né? Esse produto e esse daqui. Por sua vez, esse produto, que é o mesmo daqui, ó, porque é uma reação sucessiva, né? Uma reação sucessiva. Esse produto, ele entra em contato, então, com o gás, o oxigênio, com auxílio do ar atmosférico, como o exercício está falando, para formar o gesso, tá? Que é o sulfato de cálcio. Então, o exercício quer saber quantos mols, quantas gramas desse gás retido, desse gás que é lavado, forma de gesso, tá? Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Ó. O primeiro passo é montar a equação. Então, aqui eu só copiei, tá, pessoal? Tal qual eu tenho desse lado. Só que aqui eu fiz uma marcação aqui em negrito daquilo que é importante a gente estar bem atento no que a questão está nos pedindo. Né? Ele quer saber a quantidade em gramas do gás retido que forma o gesso, tá? O sulfato de cálcio. Então, aqui, ó, o segundo passo é balancear essa equação. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? A primeira equação, ela tem que estar balanceada entre ela, tá? Ela precisa estar plenamente balanceada. A segunda equação também precisa estar balanceada. Só que eu tenho um detalhe, né? Como nessa reação eu lido com uma substância que está na primeira e uma substância que está na segunda, e elas estão intimamente ligadas, né? Porque um processo depende do outro, eu também preciso balancear elas entre si. Então, aqui eu já coloquei a equação balanceada, ó. Mas o que acontece? Reparem que aqui eu tenho vamos olhar aqui, ó. Eu tenho 2 mols de CaSO4, sulfato de cálcio. Então, aqui, ó, eu tenho 2 que multiplica o cálcio. Então, eu tenho 2 átomos de cálcio aqui nos produtos. Tenho 2 átomos de enxofre, tá? O S. E tenho 8 átomos de oxigênio. Só que aqui, ó, que essa outra substância, que elas estão intimamente ligadas, porque um processo depende do outro, eu só tenho um enxofre. Então, se aqui eu tenho 2, aqui eu tenho que botar 2 também, tá? Então, quando eu coloco 2 aqui, eu multiplico também esse 2 por esse O2, que vai dar 4 oxigênios. Isso vai implicar em eu ter que balancear toda essa equação, para que aí essa equação aqui fique também balanceada entre si, tá? E aí eu tenho isso daqui. Eu vou ter, ó, reparem que aqui eu tenho uma quantidade, aqui eu tenho outra quantidade, simplesmente pelo fato de que eu tive que balancear essas duas substâncias primeiro, porque elas são intimamente ligadas entre si, porque é o que o exercício está falando lá no enunciado, tá? Só que quando eu faço o balanceamento nessa substância, eu tenho que obrigatoriamente terminar de balancear essa, tá? Por isso que teve toda essa mudança. Mas não se assustem, foi somente por uma questão quantitativa ali nas reações. Bom, dado isso, eu chego aqui na minha equação global, tá? Tenho aqui a minha equação global. Reparem que nesse caso, eu não tenho como cortar substâncias que estão nos reagentes e nos produtos, porque eu não tenho nenhuma igual, quantitativamente falando, em lados opostos. Né? Então, eu reescrevo ela de uma maneira extensa. Ó. Eu simplesmente escrevo ela numa equação global, mais estendida. Só que aqui, novamente, ó, eu marco em negrito aquelas substâncias que o exercício está me pedindo, que é o gás que fica retido, né, que forma essa outra substância para depois, então, formar o gesso. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Que 2 mols desse dióxido de enxofre, ó, 2, até sublinhei aqui, vai formar 2 mols do sulfato de cálcio, ou seja, 2 mols de dióxido de enxofre vão formar 2 mols de gesso. Tá? Então, aqui, ó, se 2 mol produz 2 mol, 1 mol produz 1 mol. Eu vou simplificar. E por que eu faço essa simplificação aqui, pessoal? Porque o exercício está pedindo ó, a massa de gesso obtida em gramas por mol. Ele quer saber a cada 1 mol, não a cada 2 mol. Então, eu tenho que fazer essa simplificação, tá? Que
que aparece aqui, ó. Então, considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido é mais próxima de. Então, eu tenho ali, ó, se 2 mol produz 2 mol, 1 mol vai produzir 1 mol. Então, só me resta saber quanto é 1 mol do sulfato de cálcio. E aí o exercício, ó, reparem que o exercício ele me dá as quantidades, o peso atômico de todos eles, tá? Ali. Então, eu só vou ter que fazer essa soma, ó. Carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a esses valores. E é justamente o que eu tenho na minha molécula de gesso, tá? Que está representada aqui, ó. O cálcio pesa 40 gramas e eu só tenho um átomo de cálcio na molécula. O enxofre pesa 32 gramas e eu só tenho um átomo de enxofre. O oxigênio pesa 14 e eu tenho 4 átomos de oxigênio. Fazendo essa multiplicação e somando, eu tenho que a massa molar do gesso é 136 gramas por mol. Então, 1 mol de dióxido de enxofre produz 1 mol de cálcio. E 1 mol de cálcio, 1 mol de sulfato de cálcio é 136 gramas por mol. Então, aí eu já achei a minha massa, tá? Só que o exercício ainda não terminou. Ele quer saber o rendimento. Então, o que tem aqui, ó? Se eu tenho o quê? 136 gramas por mol é 100% do meu processo, a quantidade ideal é a quantidade ali que eu achei na tabela periódica, quantas gramas vai ser 90% desse rendimento? Então, fazendo a regra de 3, eu acho que esse meu valor em massa é de 122,4 gramas por mol. E eu também posso usar a fórmula, né? Eu posso fazer dos dois jeitos, ou por regra de 3 ou pela fórmula. Pela fórmula é a mesma coisa. Rendimento é igual ao valor obtido pelo valor esperado. O exercício me dá que o rendimento é de 0,9, né? 90%, 0,9. Então, é igual ao meu valor obtido, que é o que o exercício quer saber, divididos pelo valor esperado, que é aquele da tabela, aquele valor teórico. Então, fazendo essa conta, eu também chego no mesmo resultado, tá? Então, reparem, pessoal, esse exercício é um exercício um pouco complexo, realmente, então não se assustem. Mas eu achei interessante trazer ele para vocês por dois motivos. Né? Uma que ele traz dois conceitos que a gente viu, né? Duas situações diferentes, que é a questão do rendimento e outra também é a questão das reações globais, tá? E assim, ó, reparem que a única coisa que vocês... Que talvez no primeiro momento possa parecer confuso, é saber o porquê que eu tenho que balancear toda essa equação, tá? Segundo essa daqui. Por quê? Então, o exercício me diz, né, que o gesso, esse daqui é o gesso, o sulfato de cálcio, ele só é produzido porque anteriormente o dióxido de enxofre foi lavado, foi passado por um processo de dessulfurização. Tá? Então, esse processo do que o dióxido de enxofre passou originou essa substância aqui, ó. E aí foi essa substância aqui que foi gerar o gesso. Então, tanto o dióxido de enxofre quanto o gesso, eles estão intimamente ligados e eles precisam estar balanceados entre si também, para que a gente possa montar a nossa equação global de uma maneira adequada. A partir da minha equação global, eu posso, então, achar aqueles valores em massa, porque o exercício pediu, ó, a massa de gesso obtida em gramas, a cada 1 mol de dióxido de enxofre, né? Então, se 1 mol de dióxido de enxofre produz 1 mol de cálcio, ele quer saber o valor em gramas, só me resta saber eu converter 1 mol dessa molécula em gramas, que aí eu só sigo aqueles valores da tabela periódica. E aí depois eu faço a minha regra de 3 para, então, achar o meu rendimento, tá? Então, pessoal, por hoje era isso, tá? Agradeço a atenção de vocês. Lá no sistema, acredito que já foi disponibilizado a apostila, tá? Então, ali também tem outros exercícios. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai conversando, vocês podem entrar em contato, tá? Muito obrigado e um bom final de tarde para vocês. Bons estudos.